A Coreia do Sul está localizada no sudeste da Ásia e é um país originado pela divisão de território após a Segunda Guerra Mundial, dividida pela passagem do paralelo 38º Norte. Está situado ao norte da linha do Equador e com território localizado a leste do meridiano de Greenwich. A Coreia do Sul possui extensão territorial de 99.016 km². A população sul-coreana soma 48.332.820 habitantes e sua densidade demográfica é de 488 habitantes por quilômetro quadrado, dessa forma sendo um país bastante povoado. Além disso, a capital do país é a cidade mais populosa, com 9.796.000 habitantes, e a maioria reside em áreas urbanas, com 82%. Em uma matéria da revista Abril, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, divulgou os 25 países mais desenvolvidos do mundo. Dentre eles, a Coreia do Sul está em destaque em uma das primeiras posições no ranking de IDH, com 0,898. Além disso, o IDH da Coreia do Sul está entre um dos primeiros no ranking mundial, pois está bem próximo de 1. Pode-se dizer que o boom para o desenvolvimento sul-coreano foi após a Segunda Guerra Mundial, quando a Coreia se desmembrou em duas. Hoje, a Coreia do Sul é muito mais desenvolvida do que a Coreia do Norte e com foco principal na indústria. Sem dúvidas, é de conhecimento de todos que a Coreia do Sul é um país prodígio em questões de desenvolvimento social e econômico. Com menos de 80 anos, como uma república e um país independente, a Coreia do Sul atingiu níveis de desempenho econômicos invejáveis. Segundo a Apex Brasil, até 2010, o PIB da Coreia do Sul era de 1,01 trilhão de dólares, colocando-a no patamar de 15ª maior economia do mundo e 11ª em 2017, segundo dados do Fundo Monetário Internacional. Por outro lado, se for analisado a relação PIB per capita versus número de habitantes, é percebível que a Coreia do Sul não se destaca tanto entre os melhores desempenhos econômicos, entre as fortes economias asiáticas. A perspectiva de desenvolvimento socioeconômico da Coreia do Sul sempre foi das mais favoráveis. Segundo a Apex Brasil, a partir de 2011, havia uma previsão de crescimento para o PIB per capita e uma redução da taxa de desemprego, que em 2017 foi registrada na casa dos 3,8%, se concretizando em 2016. Segundo dados do Banco Mundial, com um PIB per capita de 27.538,81 trilhões de dólares. A economia sul-coreana encontra-se em primeiro lugar entre os novos países industrializados da Ásia. Atraindo investidores estrangeiros para a região, tornou-se um dos polos industriais e tecnológicos do mundo, com uma economia diversificada e avançada. No dia 19 de outubro de 2011, foi inaugurado um novo Centro de Pesquisa e Treinamento das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável na Coreia do Sul, com o objetivo de ajudar no crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida e preservação ambiental em países pobres. Sungdo, a cidade sustentável. Uma cidade batizada de Sungdo, localizada na Coreia do Sul, é a mais sustentável do mundo, com 600 hectares de espaço aberto e parques, possuindo ainda turbinas eólicas e coleta de água da chuva. A cidade possui a certificação LEED, principal selo de construção sustentável do Brasil. O investimento total foi de 35 bilhões de dólares. A Coreia do Sul vem ganhando destaque entre diversos medidores e rankings de países com facilidade para fazer negócios. Seu destaque está relacionado à receptividade das empresas para a entrada de investimentos estrangeiros, do comércio exterior e cumprimento de contratos.
são os itens mais relevantes para os exportadores. A título de comparação mundial, a Coreia do Sul está na frente em relação às principais regiões do mundo. E de acordo com os dados do Ranking Doing Business, feito pelo Banco Mundial em 2011, a Coreia do Sul ocupa atualmente a 16ª posição no ranking de 183 países avaliados como o melhor ambiente de negócios do mundo. Segundo esse ranking ainda, entre o período de 2008 a 2009, o país fez diversas reformas econômicas que permitiram que ele atingisse uma posição privilegiada em 2010, como vocês podem observar no gráfico. A proteção de investidores e registro de propriedades são dois itens que, segundo esse ranking, a Coreia do Sul não desempenhou muito bem. No entanto, o comércio exterior e cumprimento dos contratos, que são os itens mais relevantes para os exportadores, são os que a Coreia apresentou o melhor desempenho. É válido ressaltar que a Coreia do Sul tem o melhor desempenho na maioria dos indicadores, exceto em custos para exportar e importar, onde fica atrás da China. No que se refere ao custo para exportar, é uma dificuldade que se impõe para os produtores internos atingirem o mercado externo. Bom, sobre o comércio exterior, de 1997 a 2003, as economias dos países em desenvolvimento sofreram várias crises, tais como a do Sudeste Asiático, na Rússia, a do Brasil, a da Argentina. No entanto, os fluxos comerciais sul-coreanos estabilizaram um crescimento segundo a UN Comtrade. A evolução do comércio exterior sul-coreano no início do século XX até o fim da última década passou de 320 bilhões de dólares em 2000 para 860 bilhões de dólares em 2008, isto é, somando exportações e importações. As exportações do país cresceram em média anual 12,5%, enquanto as importações aumentaram uma taxa levemente superior, de 13,3%. A balança comercial da Coreia do Sul variou com saldo positivo no intervalo de 9 bilhões a 40 bilhões, com a exceção de 2008, que registrou um saldo negativo de aproximadamente 13 bilhões de dólares. Os fluxos comerciais foram sustentados pelo aumento da demanda no mercado internacional de produtos de elevado conteúdo tecnológico, tais como equipamentos para telefonia, eletrodomésticos e automóveis. Bom, ainda segundo os dados da Uncomtrade, o saldo comercial sul-coreano aumentou substancialmente, tendo alcançado seu maior valor antes da crise de 2008, com 29,3 bilhões de dólares em 2004, como aponta o gráfico. Segundo dados também da Untrade, a Coreia do Sul, sendo a sétima maior economia exportadora do mundo, tem como principais itens a exportação de carros, sendo em torno de 37,4 bilhões de dólares, navios e cruzeiros, em torno de 25,1 bilhões de dólares, petrolíferos refinados, em torno de 24 bilhões, e peças de veículos, que giram em torno de 21,7 bilhões de dólares. Tendo os principais itens de importação, os crudes petroleum, de 44,3 bilhões, círculos integrados, de 19,8 bilhões de dólares, petrolíferos refinados, no valor de 11,7 bilhões de dólares, e, por fim, carros, no valor de 9,3 bilhões de dólares. No que se diz sobre competitividade em escala global, a Coreia do Sul ocupa o 26º lugar pelo terceiro ano consecutivo, segundo dados levantados pela World Economic Forum, e essa posição geral estável esconde algumas melhorias notáveis em vários pilares. Com base em finanças públicas saudáveis, o país melhora 2 lugares para o notável terceiro lugar, atrás da Noruega e do Catar, no pilar de macroambiente econômico. Como vocês podem observar na tabela feita pela World Economic Forum sobre competitividade global, a Coreia do Sul também avança nos pilares de instituições, devido às melhorias no desempenho do setor público, sobre a situação da segurança nacional, sobre o corporativo e prestação de contas. A mesma também possui ganhos em infraestrutura, entrando no top 10 desse pilar pela primeira vez. Por fim, é perceptível que após vários anos de declínio, o país melhora marcadamente o pilar do desenvolvimento financeiro, registrando ganhos em todos os indicadores dentro deste pilar. Embora as condições de acesso ao crédito e a confiança no sistema bancário permanecem preocupantes, este desenvolvimento encorajador sugere que as reformas iniciadas pelo governo estão começando a dar resultados. A qualidade da inovação da Coreia do Sul permanece excelente, embora tenha sofrido uma queda em 2016, mas é válido ressaltar que, segundo o relatório da World Economic Forum,
um dos grandes problemas que afetam a competitividade do país são as instabilidades políticas e as burocracias governamentais, porém são desafios a serem superados, e a Coreia, como país prodígio, provavelmente irá superá-la com tamanha facilidade.